Ok? Agora vamos aqui ao tópico importante. Como a produtividade ela é determinada. Embora a produtividade tenha uma importância singular para determinar o padrão de vida de Robinson Crusoe, são muitos os fatores que a determinam. Crusoe pescará melhor, por exemplo, se tiver mais varas de pesca, se tiver sido treinado nas melhores técnicas de pesca, se sua ilha tiver uma oferta abundante de peixes, ou se ele inventar uma isca de pesca melhor. Então, aquilo que eu já falei anteriormente. Ainda que a produtividade seja fundamental para determinar o padrão de vida, mas o que determina a produtividade? Então, vários fatores determinam a produtividade. No caso aqui do Crusoe, mais uma vez, o peixe. Então, se ele tem vara, são um instrumento, se ele foi treinado, se ele tem uma oferta abundante de peixes na região onde ele vive, ou se ele tem uma isca, ou se ele tem uma embarcação que favorece ele a pescar melhor. Então, cada um desses determinantes da produtividade do Crusoe, que podemos chamar capital físico, capital humano, recursos naturais e conhecimento tecnológico, tem sua contraparte em economias mais complexas e realistas. Então vamos considerar um desses fatores. E aí aqui confirma aquilo que eu tinha já adiantado quando eu fiz a comparação, né? O trabalhador americano ele é mais produtivo que o trabalhador nigeriano. Ok, sem problema nenhum. Mas ao fazer essa comparação internacional, eu tenho que compreender e tenho que comparar quem tem melhor capital físico, quem tem melhor capital humano, treinamento, quais são os recursos naturais disponíveis, o conhecimento tecnológico. E tem uma outra série de coisas modernas que o Mankiw aqui não entra, como por exemplo, instituições, as questões burocráticas, infraestrutura do país. Então, a produtividade ela vai acabar sendo determinada por um elemento, por um conjunto amplo e complexo de elementos que vão muito mais do que a simples conclusão de que um é mais produtivo e outro é menos produtivo. Mas por que um é mais produtivo e por que o outro é menos produtivo? E quais são as consequências e como solucionar este problema, que é parte da teoria econômica, a teoria sobre desenvolvimento econômico, que vai refletir sobre como resolver essa equação, sobretudo em regiões e em países mais pobres. Então vamos considerar alguns desses fatores que o Mankiw coloca aqui como fundamentais. Então veja, o capital físico. Então veja, os trabalhadores são mais produtivos se dispõem de ferramentas para trabalhar. Então o estoque de equipamentos e estruturas usadas para produzir bens e serviços é chamado de capital físico ou simplesmente capital. Por exemplo, quando os marceneiros fabricam móveis, eles usam serrotes, tornos e brocas de perfurar. Uma quantidade maior de ferramentas permite que o trabalho seja realizado com maior rapidez e maior precisão. Ou seja, um trabalhador que tenha apenas ferramentas manuais básicas fabricará menos móveis por semana que outro que tenha equipamento de marcenaria sofisticado e especializado. Como você deve se lembrar, os insumos usados para produzir bens e serviços, trabalho, capital e etc., são chamados de fatores de produção, aquilo que a gente viu nas primeiras videoaulas relativas aos primeiros capítulos do livro de Introdução à Economia do Mankiw. Uma característica importante do capital é ser um fator de produção produzido. Ou seja, o capital é um insumo do processo produtivo que foi no passado o produto de outro processo produtivo. O marceneiro usa um torno para fazer a perna de uma mesa. Antes disso, o próprio torno foi produção de uma empresa que fabrica tornos. O fabricante de tornos, por sua vez, usou outro equipamento para fazer seu produto. Assim, o capital é um fator de produção usado para produzir todos os tipos de bens e serviços, incluindo mais capital. E aqui eu adiciono um raciocínio. Então,
Essa reflexão que o Menkyo adiciona aqui, ou seja, para produzir um móvel, eu preciso ter uma ferramenta. Esta ferramenta, em algum momento, foi uma produção de uma outra fábrica de ferramentas. E essa fábrica de ferramentas teve as suas máquinas produzidas por uma outra empresa de máquinas. Então, a primeira coisa que determina, portanto, a produtividade, que a gente pode compreender como um elemento determinante para ver se um país é mais produtivo ou menos produtivo, é compreender se um determinado país ele disponibiliza ao seu conjunto de agentes econômicos uma indústria de ferramentas. Na economia, muitas vezes isso se chama indústria de máquinas, indústria de equipamentos, ou a chamada indústria de capital, né? Ou seja, são empresas que produzem máquinas para outras empresas serem mais produtivas. Então, igual aí, se você tem uma fábrica que produz furadeira, que produz, enfim, brocas, que produz uma série de utensílios, esses utensílios, eles são ferramentas que são usadas em outros setores para dar produtividade a esses outros setores. E o que acontece? Numa economia desenvolvida, há uma presença dessas indústrias de capital, ou dessas indústrias de máquinas e equipamentos, numa quantidade suficiente para permitir que os setores à frente, que os setores que vão produzir outros produtos que melhoram o padrão de vida, consequentemente, aumentam a produtividade do país, a produção de bens e serviços, eles vão fazer uso. Então, essa é uma primeira questão que neste último parágrafo aqui, então veja, assim, o capital é um fator de produção usado para produzir todos os tipos de bens e serviços, incluindo mais capital. Então veja, o avanço econômico de um país depende de você ter na retaguarda o que antigamente também no Brasil, né, nos livros, lá na época do período militar, se chamava ter indústrias de base. As indústrias das indústrias. Então, se você talvez for na Nigéria, você não vai ter, por exemplo, um fabricante de ferramentas da Nigéria. Então, a Nigéria, para ser produtiva, vai ter que trazer equipamentos por exemplo, como aqui no exemplo, para a fabricação de móveis de fora. Já a Alemanha, que tem a Bosch, então a Bosch é uma indústria de máquinas e equipamentos, de ferramentas. Então, a Alemanha tem uma indústria que produz equipamentos, máquinas, ou seja, produz capital, para que este capital produza outros capitais e produza outros bens e serviços. Então você tem uma cadeia de capital físico que aumenta a produtividade. Então, capital físico é o estoque de equipamentos e estruturas usadas para produzir bens e serviços. Ok? Capital humano. Um segundo determinante da produtividade é o chamado lá capital humano. Então, capital humano é a expressão utilizada pelos economistas para designar o conhecimento e as habilidades que os trabalhadores adquirem por meio da educação, por meio de treinamento e por meio de experiência. Ou seja, a qualificação da mão de obra de um determinado país. Então, o capital humano inclui as habilidades adquiridas nos programas de primeira infância. Então, veja, a educação desde a infância, aprender a ler, aprender matemática, aprender a se relacionar, aprender a trabalhar em grupo. Ou seja, essas primeiras experiências é a base. Então, nos ensinos fundamental e médio, e aí depois você tem o avanço da educação. Na universidade, onde você aprende um conhecimento mais profissional. Então, quando o cara estuda engenharia civil, ele está tendo agora... Então, ele tem todos os fundamentos, né? Leitura, alfabetização, matemática básica, matemática média, para quando ele chegar na universidade, ele aprender lá engenharia civil e ter, de fato, uma profissão que vai aumentar a produtividade da economia, porque ele vai agora
ter conhecimentos profissionais e os treinamentos no emprego para trabalhadores adultos. Então, não só o processo de educação formal, mas também a educação informal, que é aquela que a gente aprende praticando. Então, por exemplo, se você pegar aí a agronomia, você pode ter o conhecimento formal na universidade, mas se você tem na sua família, ou se você vai fazer um estágio numa determinada empresa e você já vai lá para uma propriedade rural praticar os seus conhecimentos, você passa a ter um treinamento e um conhecimento informal. Então, esse conhecimento que é o chamado saber fazer, saber conhecer e saber fazer, permite, portanto, com que um determinado país tenha mais produtividade. Agora, como exigir, como a gente viu lá de Mali, de Malawi, é que nesse país onde as crianças não vão para a escola, onde os pais são agricultores rudimentares, onde elas não têm qualquer experiência sobre a realidade concreta, como que você vai exigir neste país que essas pessoas sejam produtivas se elas não são um capital humano formado? Então, veja a complexidade que existe em torno desse debate sobre capital humano. Então, veja, educação, treinamento e experiência são menos tangíveis que tornos, escavadeiras e prédios. O capital humano é semelhante ao capital físico em muitos aspectos. Então, enquanto o capital físico é o capital tangível que você toca, que você vê, o capital humano é o capital intangível. Não é só o humano, não é só o meu corpo, meus braços, minhas pernas, meus olhos. Não. É tudo que eu tenho armazenado mentalmente, todo o treinamento que eu obtive para ser um melhor produtor de sapato, para ser um melhor fabricante de carros, para ser um melhor produtor, ou digamos, um melhor operador de equipamentos, uma determinada construção. Então, tudo isso influencia no grau de produtividade, se um país tem mais produtividade ou menos produtividade. E a experiência internacional tem mostrado que sem capital físico e sem capital humano, é difícil você pegar um país pobre e transformá-lo num país rico da noite para o dia. Ou, enfim, é quase que impossível de você fazer com que um determinado país sem esse capital, ele continue avançando. Então veja, assim como o capital físico, o capital humano aumenta a capacidade da nação para a produção de bens e serviços. Da mesma forma que o capital físico, o capital humano é um fator de produção produzido. Produzir capital humano exige insumos na forma de professores, bibliotecas e tempo dos estudantes. De fato, os estudantes podem ser vistos como trabalhadores que têm a importante tarefa de produzir o capital humano que será usado na profissão futura. Então, o capital humano, ele também é um capital criado, ele é um capital que depende também de uma indústria de capital. Nesse caso, né, para poder preparar profissionais para o mercado de trabalho, eu preciso ter preparado professores, eu preciso ter construído e preciso ter bibliotecas e livros, e eu preciso ter tempo e condição de que essa mão de obra ela possa se qualificar, gastar tempo se preparando para o mercado de trabalho. Recursos naturais. Um terceiro determinante da produtividade são os recursos naturais. Recursos naturais são os insumos proporcionados pela natureza, como terra, rios e depósitos minerais. Os recursos assumem duas formas. Podem ser recursos renováveis ou recursos não renováveis. Uma floresta é um exemplo de recurso natural renovável. Quando uma árvore é derrubada, uma muda pode ser plantada em seu lugar para ser utilizada no futuro. O petróleo, por exemplo, é um recurso natural não renovável. Como ele é produzido pela natureza ao longo de milhões de anos, sua oferta, portanto, ela é limitada. Uma vez esgotadas as reservas de petróleo, é impossível criar
mais. As diferenças quanto a recursos naturais são responsáveis por algumas das diferenças entre os padrões de vida pelo mundo. Basta a gente imaginar que, por exemplo, um país muito desértico, ele consequentemente não terá riquezas nenhuma, a não ser terras que não podem ser exploradas, ou talvez, digamos, um subsolo sem recursos minerais, por exemplo. Então, claramente, os recursos naturais acabam que é um fator de produção que ele ocorre meio que por sorte. Ou seja, um determinado país pode ter a sorte de estar em uma região geográfica, abençoada por recursos naturais, enquanto que outras pode ter talvez a maldição de não ter determinados recursos naturais. O sucesso histórico dos Estados Unidos foi impulsionado em parte pela grande oferta de terras adequadas para a agricultura. Hoje, alguns países do Oriente Médio, como o Kuwait e a Arábia Saudita, são ricos simplesmente porque estão localizados sobre algumas das maiores reservas de petróleo do mundo. Embora os recursos naturais sejam importantes, não são necessários para que uma economia seja altamente eficiente na produção de bens e serviços. Mas é importante destacar que é super importante. Se o país tiver uma gestão adequada e tiver uma perspectiva sobre como explorar esses recursos naturais, por exemplo, como acontece com a Noruega, que utiliza o petróleo para transformar um pequeno país num país super desenvolvido, veja como os recursos naturais, eles também são fundamentais. O Japão, por exemplo, é um dos países mais ricos do mundo, apesar de ter poucos recursos naturais. O comércio internacional torna possível seu sucesso. O Japão importa muitos recursos naturais, o que necessita, como petróleo, mas exporta muitos bens manufaturados para economias ricas em recursos naturais. É claro que, portanto, o comércio faz com que alguns países, como aí o caso do Japão, que não tinham recursos naturais quase que nenhum, seja uma ilha muito montanhosa, etc., mas, consequentemente, com o comércio internacional, dá para o japonês que desenvolveu tecnologias, por exemplo, digitais ou robótica, possa trocar seus robôs por barris de petróleo, ou por sacos de açúcar, ou por qualquer outro recurso natural que o país não tenha disponível. Então, veja como é importante considerar os recursos naturais e, consequentemente, veja, o recurso natural não é um fator para ser observado isoladamente, é para ser observado como um recurso que, consequentemente, está em conjunto com o capital físico, porque para explorar recursos naturais você precisa ter capital físico, mas como a gente já viu, você também precisa ter capital humano e ter recursos naturais. Então, o que fica aí destacado é que não basta só você ter recursos naturais. Você pode ter vários países na África que têm recursos naturais, mas são países muito pobres. Ou seja, o capital físico é ruim, o capital humano é ruim, o conjunto institucional e a forma organizacional do país também é ruim. Consequentemente, aquela riqueza natural não traz os frutos adequados para toda a sociedade. Então, é preciso considerar essa variante política que tem em torno desses fatores de produção. O próximo é conhecimento tecnológico. Então veja, um quarto determinante da produtividade é o conhecimento tecnológico. Conhecer as melhores maneiras de produzir bens e serviços. E aí, já fazendo um parêntese logo no começo, sem dúvida nenhuma, o conhecimento tecnológico hoje no século XXI, ou seja, a presença e o domínio de tecnologias é fundamental. Então, por exemplo, basta ver no caso brasileiro que o pré-sal ele só passa a ser explorado como uma fonte de recursos minerais porque você tem no Brasil conhecimento, capital humano, você tem capital físico, e esse capital humano combinado com o capital físico proporciona a geração, digamos, de tecnologias de perfuração em altas profundidades que outros países não têm. Mas aí você tem nacionalmente o domínio dessa tecnologia. Então veja, há 100 anos, a maioria dos norte-americanos trabalhava em fazendas porque a tecnologia agropecuária
exigia uma grande quantidade de insumos de trabalho para alimentar toda a população. Hoje, graças aos avanços da tecnologia agropecuária, uma pequena fração da população é capaz de produzir alimentos suficientes para o país todo. Essa mudança tecnológica disponibilizou, portanto, mão de obra para as cidades, para os meios urbanos, para as indústrias, e permitiu, portanto, com que essa mão de obra fosse para a produção de outros bens e serviços. O conhecimento tecnológico, assim, assume diversas formas. Algumas tecnologias são de conhecimento comuns, de conhecimento comum. Depois que alguém as utiliza, todos ficam a par delas. Por exemplo, depois que Henry Ford introduziu com êxito a produção em linhas de montagem, que é uma tecnologia de gestão produtiva, outros fabricantes de automóveis rapidamente seguiram seu exemplo. Já outras tecnologias são proprietárias, ou seja, ela tem, poderíamos usar aqui outra expressão para ficar fácil o entendimento, ou seja, outras tecnologias são proprietárias, elas têm patente, elas têm o chamado copyright, ou seja, você não são todos que conseguem utilizar uma determinada tecnologia desenvolvida, a não ser que pague os chamados royalties. Então veja, são conhecidas apenas pelas empresas que descobriu. Então, por exemplo, apenas a Coca-Cola Company conhece a receita para produzir seu famoso refrigerante. É claro que existem outros refrigerantes similares, mas exatamente igual ao que a Coca-Cola faz, não tem. Por quê? Porque essa receita, ela tem uma patente, ela tem uma exclusividade e ela está ali revestida por segredos industriais que, consequentemente, não permitem outras empresas produtoras. Então isso é um conhecimento tecnológico. Então se essa empresa nasce nos Estados Unidos, consequentemente o país Estados Unidos vai usufruir as vantagens de ter aí uma empresa que tem um conhecimento tecnológico, um conhecimento inovador. E assim sucessivamente hoje. Então se os japoneses desenvolvem robôs industriais mais avançados, consequentemente eles vão ter uma tecnologia que nós não temos. E essa tecnologia não dá para você apenas olhar e copiar, porque ali tem uma série de segredos, de conhecimentos e de limites legais em torno de um determinado conceito tecnológico. Outras tecnologias ainda são proprietárias por um curto período. Quando uma empresa farmacêutica descobre um novo medicamento, o sistema de patentes confere um direito temporário de fabricação exclusiva. Quando a patente expira, outras empresas podem fabricar o medicamento, que seriam os chamados genéricos. Então, acho que depois de 20 anos, se eu não estou enganado, os medicamentos perdem a patente. E, consequentemente, 10 ou 20 anos, eles perdem a patente e, consequentemente, outros fabricantes podem produzir, o que permite, portanto, que você crie, por exemplo, os chamados medicamentos genéricos. Mas durante um determinado tempo, aquela empresa que descobriu aquela tecnologia, ela usufrui unicamente os lucros dessa tecnologia que ela desenvolveu. Então veja, todas essas formas de conhecimento tecnológico são importantes para a produção de bens e serviços na economia. Vale a pena distinguir entre conhecimento tecnológico e capital humano. Embora estejam estreitamente relacionados, há uma diferença importante. O conhecimento tecnológico se refere ao conhecimento que a sociedade tem de como o mundo funciona. E o capital humano se refere aos recursos gastos para transmitir esse conhecimento à força de trabalho. Então, conhecimento tecnológico é o conhecimento que a sociedade tem sobre como o mundo funciona, e o capital humano vai se referir aos recursos que são gastos para transmitir esse conhecimento à força de trabalho. Em linhas gerais, estamos falando de gastos com educação e gastos com treinamento. Então, eu tenho uma determinada tecnologia em um determinado país, que é a forma deles enxergarem, por exemplo, o contexto dessa sociedade, como o mundo funciona, como aquela atividade produtiva ela funciona, e, consequentemente, se você transfere isso para o capital humano, você tem aí os gastos com educação, o tempo com educação, ou o tempo ou gasto com treinamento. Ao fazer uso de uma metáfora relevante, o conhecimento é a qualidade dos livros-textos da sociedade, enquanto o capital humano é a quantidade de tempo que a população dedica à sua leitura. Então veja, isso aqui é interessante, ou seja, o conhecimento tecnológico
é a capacidade daquela sociedade de produzir o conhecimento. Então, o livro-texto, o artigo científico, o material. Mas depois essa sociedade tem que pegar esse material e tem que o codificar, que seria, no caso, a leitura ou transformar esse conhecimento em conhecimento aplicado. Portanto, a produtividade dos trabalhadores depende tanto da qualidade dos livros-textos disponíveis, quanto do tempo despendido estudando. Então, o conhecimento tecnológico aqui se revela, portanto, em duas etapas. Ou seja, eu posso ter o conhecimento tecnológico formal, mas eu preciso ter, paralelamente a esse conhecimento tecnológico formal, que pode ser, por exemplo, um conhecimento tecnológico formal nacional, brasileiro, ou americano, ou chinês, ou japonês, mas eu preciso também ter internamente, como aqui fala, para que isso resulte em produtividade, conhecimento tecnológico aplicado, ou seja, aquele conhecimento ele precisa virar uma prática produtiva. Então, por exemplo, não bastava apenas o Henry Ford escrever um artigo científico falando da importância e do quanto era eficiente a produção em linhas de montagem. Era preciso, portanto, ir para a fábrica e implementar aquela linha de montagem e provar que, de fato, na prática, ela funciona. Então, é o conhecimento tecnológico teórico, vamos dizer assim, e o conhecimento tecnológico prático, portanto, você precisa ter essas duas questões. E, consequentemente, os países que conseguem ter mais conhecimento aplicado, hoje, o caso da China é um caso onde, exponencialmente, o conhecimento tecnológico e o conhecimento teórico estão se convertendo em produtos e serviços e avanços reais, mostram a importância de você ter o conhecimento aplicado.